Graça e paz, igreja. Mais uma quarta-feira na presença do nosso Senhor, mais um podcast da reunião de oração. Espero que você tenha tido uma semana abençoada. Espero sim que Deus tenha falado no seu coração, tanto na palavra do domingo quanto nas devocionais, que eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, tem feito diante de Deus. E como é sobre reunião de oração, o tema dessa mensagem é quando nós entregamos o melhor para Deus. O texto base está no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 41 ao 44. Diz assim a palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44. E assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Esse texto, geralmente, ele é falado sobre oferta, né? E muitos utilizam ele no momento em que a gente ora, né? Pelas ofertas, no momento de ofertas de culto. É um texto tradicional. Mas eu quero dar um outro enfoque. A nossa vida também é uma oferta ao Senhor. Uma oferta de celebração, de entrega, porque a gente escolheu seguir a Deus. Se lembra da questão do livre-arbítrio, da livre escolha? É exatamente isso. Quando nós escolhemos a Jesus Cristo, porque fomos alcançados pela sua graça e pelo seu amor, a gente se oferta ao Senhor. E algo que eu quero destacar no Evangelho de Marcos, antes de entrar para o ponto central da mensagem, eu quero reforçar que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, foi primeiro aquele que começou a relatar os feitos de Jesus. Por isso ele é mais sucinto, ele é o mais antigo. Enquanto o último evangelho a ser escrito, desses aqui que estão no livro da Bíblia, que a gente é conhecido como canônicos, porque existe aquele que não estão na Bíblia, que é conhecido como apócrifos. Os canônicos, o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos e o último a ser escrito foi o Evangelho de João. Por isso há tanta diferença. E os Evangelhos de Marcos, eles são repetidos em Mateus e em Lucas. E a gente vai encontrar esse mesmo texto em Lucas, no capítulo 21. E quando Jesus, ele na sua dinâmica de discipulador, ele usa coisas do cotidiano ali para falar, para ensinar os discípulos, porque Jesus sabia que ele possuía pouco tempo e ele teria que trabalhar, né, ali o caráter, teria que ensinar aqueles discípulos o evangelho. E quando Jesus está ali na sinagoga, sempre ele ia com os discípulos. Eles eram judeus na sua confissão religiosa. E Jesus, estando ali, ele começou a observar esse momento no que se refere à oferta. E uma coisa que eu quero destacar, meu irmão e minha irmã, essa noite, eu não sei se você vai estar escutando de noite, né? Geralmente a gente coloca à tarde, mas o que eu quero destacar para você nesta quarta-feira, eu quero destacar que Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou para ser uma oferta. Tem um louvor da Cassiane muito lindo que fala oferta agradável a ti.
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. E aí essa canção ela fala que a nossa vida é uma vida de oferta. E é esse enfoque que eu quero dar nesse podcast. O enfoque de que a sua vida ela é uma oferta. E da mesma forma que Jesus ele observava ali na sinagoga todo o povo ali ofertando no templo, ofertando ali naquele local, Deus, através do teu Santo Espírito, também observa a nós como oferta. E a pergunta que eu quero deixar para que você venha refletir é de como tem sido essa oferta, como tem sido a sua entrega ao Senhor. Aqui Jesus ele faz um destaque, não é o muito dinheiro, não é a muita quantia, é aquilo que vai de encontro ao seu coração no que se refere à entrega total. Jesus ele faz uma crítica, ele fala assim, muitas pessoas, os ricos, depositavam grandes quantias, porém a viúva ela deu tudo quanto possuía. E eu quero deixar para você essa reflexão que o Senhor requer de mim, de você. Não tempo, nós como oferta, não aquilo que a gente dá de sobra ao Senhor. Mas pastora, o meu dia tem sido muito ocupado, eu tenho passado por momentos de dificuldade. Como que eu posso fazer? Como eu posso ser uma oferta agradável a Deus? Chame Deus para esses momentos, meu irmão e minha irmã. Chame o Espírito Santo de Deus para estar contigo ali no seu serviço, para estar contigo ali no relacionamento que você tem que ter interpessoal com as pessoas que te cercam. Chame o Senhor para estar ali com você na tua casa, enquanto você, homem, faz os afazeres de casa, quando você, mulher, faz os afazeres, as demandas da sua casa. Chame Deus, chame o Espírito Santo para estar junto contigo. O que nós não podemos fazer e que muitas vezes a gente continuamente faz é buscar o Senhor quando a gente tem tempo com coisas como se Deus fosse, sei lá, qualquer outra coisa menos o Senhor da nossa vida. Aqui ele fala no versículo 43, chamando os seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Gente, igreja, a gente não pode negociar a nossa devocional, o nosso momento de oração, de busca com o Senhor, por conta dos nossos afazeres, por conta dos nossos filhos e filhas, por conta dos nossos estudos, por conta do nosso trabalho. Deus precisa estar e ser o primeiro lugar na sua vida, nas nossas vidas. Quando Jesus, quando Deus, quando o Espírito Santo for o primeiro, a prioridade, muita coisa vai mudar. Muita coisa. Algumas preocupações que se tem nas igrejas atuais, pelo menos eu observo isso, eu não sei se isso também é o que chama a sua atenção. Na época dos apóstolos, na igreja primitiva,
A gente via o relato, a gente escuta, a gente lê relatos, e não só nos livros aqui canônicos, como Atos dos Apóstolos, mas nos livros apócrifos também, que fala dos Atos dos Apóstolos. A gente vê relatos de milagres, a gente vê relatos de maravilhas, a gente vê pessoas sendo transformadas, assim como em Atos capítulo 9, fala da conversão de Saulo, fala da conversão do apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, um homem que tinha um coração duro. E hoje em dia, a gente também escuta relatos acontecendo, e aí a gente pergunta: Senhor, por que não na minha família? Senhor, por que não comigo? Ah, Senhor, por que não na minha comunidade? E aí eu falo para você, igreja, é necessário que nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar, que a gente não oferta a Deus o tempo que sobra, mas a gente oferta ao Senhor o melhor. E eu tenho certeza que nós temos o melhor para dar para Deus. E a pergunta que fica latejando nos nossos corações é o porquê nós não damos o melhor para o nosso Deus, aquele que nós dizemos que cremos, que confiamos, que está conosco nos momentos mais difíceis, que abre as portas, aquele que sara, aquele que cura, que faz milagre no nosso meio, mas mesmo assim, aqueles e aquelas que se consideram filhos e filhas do Senhor, dá o tempo que sobra para Ele, porque se desse o melhor, Senhor, eu só tenho, que nem essa viúva, Senhor, eu só tenho esse tempo para te dar, é tudo que eu tenho, mas eu quero gastá-lo na tua presença. Eu estou cansado, Senhor, eu estou cansada, meu mundo está desabando, meu Deus, mas eu quero estar na tua presença. Certamente o Senhor vai aceitar o seu momento com Ele, quando Ele for sincero, quando Ele for de coração, quando você se quebrantar, quando você abrir o seu coração ao Senhor e permitir que Ele trabalhe em você, trabalhe no seu caráter, trabalhe nas suas prioridades. Coloque o Senhor na sua prioridade e as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Sabe, igreja, tem consequências das nossas vidas que a gente colhe por um mau passo, principalmente nós que conhecemos o Senhor. Quando a gente erra, como eu disse domingo passado, deliberadamente, ou seja, consciente. Porque a gente insiste em não tratar o nosso caráter. A gente insiste, como diz ali em Tiago, ser meramente ouvintes do Evangelho, mas sem praticar o Evangelho. Evangelho, igreja, é mudança. Evangelho é mudança. Se a pessoa não mudou, ela não foi alcançada pelo Evangelho, pela graça do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho requer de nós conversão em grego, metanoia. Metanoia é mudança de mente, de ideia. Se a sua ideia é a mesma, então alguma coisa está errada aí. O Senhor quer de você que você escolha estar com Ele. Não é porque, pastor está falando isso. É Deus que fala isso, porque Ele fala ao meu coração. Ele fala: filha, eu quero você na minha presença. A gente só tem como vencer ou suportar a dor e o sofrimento, porque eu sei que você tem passado por dores e por sofrimento,
principalmente algumas pessoas, famílias da nossa comunidade, têm passado por dores e sofrimento. Mas só há uma maneira de resistir a tudo isso, sem que a tua fé esmoreça. É você se colocando na presença do Senhor. É você permitindo que Ele fale com você. É você fazer como essa viúva. Colocar tudo que você tem diante do Senhor, diante do altar. Talvez você só tenha 5 minutos, 10 minutos. Mas você fala, Senhor, é tudo isso que eu tenho, Pai. Hoje, mas eu quero estar na tua presença. Eu não quero, Senhor, deixar o sol se pôr, o sol se levantar sem que eu não tenha um momento sequer falado contigo. É o Espírito Santo de Deus que busca e te busca incessantemente, porque pensa num Deus que insiste. Deus é muito insistente. Ele insiste porque Ele sabe o potencial que nós temos. Ele insiste porque Ele sabe que somos fracos e falhos e que se não fosse a graça dEle, nós não estaríamos diante da presença dEle. Ele insiste porque a morte dele na cruz não foi em vão, porque ele acredita em nós, acredita na possibilidade que nós temos de vencer o mundo que está em nós, de vencer as tentações, de vencer o caminho de facilidade, de vencer a nossa carne que milita contra o nosso espírito, não quer buscar a face de Deus. Deus, Ele insiste em nós, porque Ele nos ama. E eu quero que você fique com essa palavra, Deus te ama. Por isso que Ele insiste em você. Deus te ama e Ele sempre vai insistir na sua vida. A misericórdia de Deus, ela é tremenda e ela é grande. Esse texto de Marcos 12, 41, que fala sobre a oferta da viúva pobre. Ele é um texto de referência para nós, mas somente para aqueles que querem agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Você quer agradar o seu Deus? Sabe, às vezes eu compreendo as palavras de Jesus a Pedro, ali em João 21. Pedro, tu me amas. Agora tira o nome de Pedro e coloca o seu nome. É isso que Deus está te perguntando. Você me ama? Um relacionamento com Deus não tem que ser só de uma via. É só o Senhor que precisa insistir. A gente precisa insistir também. Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Ele aqui não está falando só de bênção, de milagre, de vitória. Ele está falando de a gente conhecer Ele. Quando a gente quer conhecer a Deus, a gente pede e o Senhor vai nos dar a oportunidade de conhecê-lo mais intimamente. A gente busca e a gente encontra a Deus. Às vezes a gente usa os textos somente para as nossas necessidades materiais, emocionais, no que se refere a relacionamento conjugal, no que se refere a relacionamento com o filho, mas a gente nunca mede como está o nosso relacionamento com Deus. Não vem na nossa cabeça, Deus, Ele me ama, ponto final. Se Ele me ama, Ele sempre vai estar ali. Mas talvez você não sinta a presença de Deus porque você não tem intimidade com o Senhor. Mas hoje Ele fala, meu filho, minha filha, seja uma oferta agradável. Não dá para mim aquilo que sobra do seu tempo, dá o melhor. E se você já tem feito isso, continue fazendo.
dando o seu melhor para Deus. Porque quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, mesmo no momento difícil, a gente continua buscando a Deus para que Ele venha nos consolar. O Senhor é aquele que trata aquilo que precisa ser tratado, que tira aquilo que precisa ser retirado de nós. Quero orar pela sua vida neste momento. Senhor, neste momento, Deus, eu quero agradecer por esta palavra inspiradora. Eu quero te agradecer pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu quero te agradecer por essa graça. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque a cada dia o Senhor tem caminhado conosco. Eu quero te agradecer porque é o Senhor que tem nos mantido de pé. Eu quero agradecer, Senhor, pelos trabalhos que foram preservados nesta pandemia, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quero te agradecer pelas portas que foram abertas. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas curas, pelos milagres. Eu quero te agradecer, Senhor, pela provisão, pela saúde. E eu também quero te agradecer, Senhor, pelas respostas que não são do nosso agrado, mas que eu sei que o Senhor tem um motivo para todas as coisas. Quero te agradecer por mais um dia na tua presença. Pela tua palavra ela ser vivificante, pela tua palavra ser alimento. Senhor, diante de ti eu quero colocar as vidas que estão aí passando pelo vale da sombra da morte, no que se refere à enfermidade, os enfermos fisicamente da nossa igreja, que sentem dores. Senhor, são muitas as notícias, mas o Senhor é aquele, como diz a tua palavra, que afofa o leito do enfermo. O Senhor também é aquele que pode curar. E nós cremos na cura, nós cremos na restauração, nós cremos no milagre. Sustenta, Senhor, o teu filho e a tua filha que tem trabalhado arduamente, Senhor, no momento que nós passamos como nação, como crise. Senhor, nós clamamos a Ti, nos dê a vitória, Deus, nos dê a vitória, Pai, na cura, Senhor, contra essa enfermidade, contra esse vírus. Nós cremos em Ti, Deus, e cremos que o Senhor é aquele que dá a nós, seres humanos, a inteligência suficiente, a rapidez, a tecnologia também, para que a gente consiga, mais uma vez, sobreviver a esta peste, sobreviver a essa pandemia. Esteja conosco e eu quero encerrar essa reunião de oração, esse podcast, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e unção do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida e nela permaneça. Até domingo, igreja. Que Deus nos abençoe.